esperando o pessoal chegar. Giovana, um beijo, filha. Oi, filha. Mariana, um beijo, filha. Obrigada. Rejane, boa noite, querida. Prima querida. Vocês fizeram, se colocaram no perfil certo, né? Sim, sim. Ah, Tá tudo certinho. Hoje tá tudo certinho, Mariana. então tá. Não tô achando. Prima Martina, boa noite. Rejane, boa noite. Tânia Lima, boa noite. Sejam bem-vindas. Isabel Codinoto, boa noite. Michele. Michele está dando boa noite para a equipe técnica. Ah, boa noite, boa noite. Já vou compartilhar aqui no perfil do Neto também. Ok. Pode voltar para o Instagram agora. Dona Isabel, Michele, minha amiga. Vou botar pro Instagram aqui. Enquanto só Gigi e mais alguém. Tá sem som. Deu certo, Gi? A Gabi entrou. Gente, a gente ainda se embanando um pouco, tá? Boa noite, Gabriela. Um abraço para o Henrique. Tatiana Bassi, boa noite. Tati, boa noite, querida. Só que não tá aparecendo aqui. Aqui é o Instagram. Então, foi isso aqui, não deixa só esse mesmo. Ah, entendi. Não deixa só esse, senão... Ok, É isso aí. vamos começar, né? Jesus, Mestre amado, aqui estamos mais uma vez. Dispostos a trazer para dentro de nós a luz do Teu Evangelho bendito, ajudando-nos a descortinar o porvir de luzes
que é o objetivo existencial de todos nós. Ajuda-nos, Mestre, a perceber em nós as potencialidades divinas que carregamos como tesouros, a serem descobertos pelo enfrentamento das nossas próprias dificuldades, fazendo eclodir a força, a potência, a capacidade que desprezamos diariamente, a cada distanciamento da lei. Ajuda-nos, Mestre, a reconhecer no irmão a presença, resultado da aplicação da lei, a nos convidar a registros de novas memórias, desta vez contigo, Jesus. Ajuda-nos, Mestre, a confiar em Deus nosso Pai e em sua providência no atendimento de nossas necessidades de mudança. Que todos nós possamos, ao beber da água pura do Evangelho, nutrir-nos de esperança e de reconhecimento dos valores luminosos que já trazemos. Coloquemo-nos à disposição do Mestre para a realização que nos cabe, que é tanto quanto proporcional às nossas capacidades. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os amigos espirituais responsáveis pelos lares que neste momento estão conosco em pensamento e prece. Que esses lares possam ser amparados. Que a suave vibração de Maria Santíssima possa permear a intimidade desses lares, salpicando com pequeninas gotas de luz esses ambientes e esses corações que convivem. Obrigada, Mestre. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 3, Consolador Prometido. Se me amais, e quem traz esse trecho é João. Então ele escreve o que transcreve, né? O que Jesus disse. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa frase já nos convida à percepção de uma colocação essencial para compreendermos que é o Consolador Prometido. Guardai meus mandamentos, de Jesus, que está intimamente, esses mandamentos estão absolutamente integrados e intimamente ligados à lei de amor. Então ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Então, naquele momento, contextualizado naquele momento histórico, naquela condição da humanidade, naquela região, naquele momento, e que, né, nós estamos vinculados aí ao planeta Terra, sabe Deus desde quando, né? E com certeza isso serve para nós, que naquele momento estávamos e continuamos vinculados a esse planeta bendito.
não era possível compreender o que Jesus estava falando em sua plenitude. Como ainda hoje não é, né, gente? A gente avançou pra caramba, mas a gente ainda não consegue. Mais do que compreender intelectualmente, quando eu digo compreender, é apreender, é colocar dentro, é internalizar, é fazer da palavra de Jesus, do Evangelho do Cristo, uma bússola condutora dos nossos caminhos, dos nossos passos, integralmente. Ainda não conseguimos, mas com certeza hoje conseguimos mais do que ontem. Mas naquele momento não era possível a compreensão da fala de Jesus em sua integralidade. E ele continua: mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Eu acho isso aqui maravilhoso e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Ou seja, ficará dentro de mim. A percepção, minha interpretação, né? Minha reflexão a respeito disso é que será internalizado. Por quê? Porque estará em mim. Vou encontrar nesse Consolador uma sintonia, porque explicará as questões da natureza, e eu faço parte da natureza. Explicará esse Consolador, como explica o Consolador, que é o Espiritismo, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, compreende por que me sinto como eu me sinto diante das situações que aparecem, não me julga, mas propõe que eu me transforme. Então isso aqui abre um leque, né? Essa frase abre um leque esplendoroso de reflexões para nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E é muito interessante porque o Livro dos Espíritos, quem conduz as respostas é o Espírito da Verdade, que na minha compreensão é uma equipe de espíritos de escola, de altíssima envergadura moral, capitaneada por Jesus. São espíritos que já compreenderam em sua integralidade a fala do Mestre. Então, quando a gente vai falar do Consolador, eu queria que você me interrompesse a hora que você quisesse falar, tá bom? Você, sei lá, me dá um sinal, porque às vezes eu percebo, mas às vezes eu não percebo. Quando a gente falou Consolador, vamos começar pela palavra, né? O Consolador. A gente tem uma impressão, por causa do costume que a gente usa essa palavra, de algo adulador, né? Então, quando a gente vai consolar uma criança, ficar e falar, ai, tadinho, ai, levando, ai, judiação, ai, pulou, ai, a gente faz um monte de recurso, né? E a gente acha que está consolando, né? O Consolador não tem essa abordagem. O Consolador não é o adulador, assim como não é o julgador, né? Costumo brincar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o Espiritismo condena, o Espiritismo fala isso, o Espiritismo fala... Mas, gente, o Espiritismo, se ele for por esse caminho, ele vai ser o condenador, o julgador prometido, e ele não é, ele é o Consolador prometido. Mas consolar não é adular. Consolar não é passar a mão pela cabeça. Consolar é você mostrar para o outro que ele é capaz de se reerguer, que ele é capaz de mudar. E esse é um consolo saber das minhas potencialidades. É um consolo saber que sou um espírito. É um consolo saber que eu posso transformar agora ou daqui milênios, dependendo do acionamento da minha vontade e do uso da minha inteligência no bem, eu posso transformar essa relação doentia que hoje eu tenho com determinado espírito, encarnado ou desencarnado. Isso é consolar. Consolar que o grande erro que eu cometi pode ser corrigido. Isso é consolar. Não é adular. Agora, para corrigir o erro cometido, é necessário que eu arregace as mangas e utilize dos instrumentos que estão ao meu alcance. E o maior deles é aprender a amar. Eu lembro de uma dinâmica bobinha assim,
Bobinho no sentido de não precisa de grandes recursos para fazer. Simples, isso, obrigada. Simples. Era um pedaço de barbante. Então eu falava assim, ó, você tem 1 minuto para dar quantos nós você conseguir. E normalmente as pessoas, no propósito de se autodesafiar ou de vencer, colocavam muitos nós no barbante. E eu falava, agora você tem 1 minuto para desfazer esses nós. Gente, não dá. Exige muito mais. Numa das reflexões que a gente fez, a gente percebeu que para dar nó, o movimento que se faz da nossa coordenação motora é muito mais simples do que desfazer o nó. Para desfazer o nó precisa da coordenação motora fina, né? Precisa de um esforço maior para afrouxar, para depois desfazer a gente passa o dedo ali no barbante para poder ficar mais retinho, porque fica a marca, não é? Então, eu saber que eu sou capaz de desfazer nós, mesmo que isso demore mais, porque vai exigir de mim uma coordenação motora mais fina, olhando pelo lado espiritual, um progresso espiritual, o desejo sincero de progresso, de vigilância dos meus ímpetos, das minhas paixões. Se eu perceber isso, isso é consolador. Quer falar? Não? Então, o Consolador, tem uma frase aqui que é do Manuel Quintão, que está no livro Espírito da Verdade. Ele diz assim, o Consolador é a onipresença de Jesus na Terra. Só Ele, o amor com Jesus, transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. E quando fala da queda, que Jesus transforma a queda em ascensão, a imagem que me vem à mente é de Pedro. Naquela descrição riquíssima, feita por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Porque Pedro, ele julgava muito aqueles que erravam. Pedro tinha um senso crítico muito grande e não perdoava não, né? Fosse uma mulher, uma prostituta, fosse um ladrão, fosse um cobrador de impostos, fosse quem fosse, ele julgava terrivelmente. E aí, quando ele nega Jesus, e que depois das 3 negativas, ele encontra o olhar de Jesus no dele, Jesus atrás das grades, alguma coisa assim, a descrição que o Humberto de Campos faz, ele cai em si, e aí ele se toca que ele também erra. Ai gente, isso é duro, né? A gente, assim, profundamente perceber que nós também erramos. E aí que ele ali começa a transformação de Pedro. Toda a vivência que ele tinha tido com Jesus até então, tem, lógico, o seu valor, mas o valor maior para Pedro foi a queda dele naquele momento. E depois ele se transforma no bom senso em pessoa, lógico, depois de um tempo, em construção, no reencontro com Paulo, né? Vou falar que é reencontro porque são espíritos com certeza compromissados com Jesus há muito tempo. Então no reencontro com Paulo de Tarso, né? E ele se transforma no bom senso da casa do caminho. Na pessoa, naquele espírito que conduzia a casa do caminho com harmonia, com parcimônia, evitando conflitos. Esse era o Pedro depois da queda, né? Então, nessas frases que Jesus coloca, guardai os meus mandamentos, né? Ou seja, traz para dentro de você o que eu te digo, porque somos espíritos milenares e a gente já vem ouvindo Jesus, faz um tempão. Então a gente tem que guardar o mandamento, fazer um sentido íntimo, trazer para dentro de nós, como uma preciosidade, como algo que seja realmente importante para mim. Não desconectar. Eu não sou discípula do Cristo só na casa espírita,
Só que quando eu estou falando com vocês, isso tem que estar guardado dentro de mim na hora das minhas alegrias, mas na hora das minhas dificuldades, que eu tenha esse recurso para utilizar, essa ferramenta para utilizar. Então ele fala, eu vou até, nesse ponto, eu vou trazer para vocês um trecho do Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Quando a gente guarda o mandamento, isso não quer dizer que a gente vai, eu sempre falo isso, a gente vai, né, se santificar de uma hora para outra. Mas é possível, em guardando o mandamento, ou seja, em fazendo das palavras do Evangelho um sentido íntimo no meu dia a dia, que essa é a proposta do Consolador, o Consolador, nós aqui, o grupo Consolador, e o Consolador, lógico, Jesus, né, o Consolador prometido. Quando eu guardo esse mandamento, ele começa a vibrar em mim, na minha consciência, de forma diferente. O conhecimento começa a fazer parte das minhas lutas íntimas, não fica só no meu intelecto. E aí eu aprendo a lidar melhor com o meu livre-arbítrio. Eu aprendo a utilizar desse atributo do Espírito, que é o livre-arbítrio, de uma forma adequada, alinhando esse uso do meu dia a dia, essa vivência do meu dia a dia, às leis divinas que estão na consciência. E aí o Leon Denis, ele tem o capítulo 22 do Problema do Ser, que ele diz o seguinte, o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. O que tem na consciência? As leis divinas. Parece que eu estou ouvindo a Michelle responder, porque a Michelle responde. As leis divinas, né? Saudade, viu, Michelle, de abraçar você. Então, é a expansão da consciência através do uso dessa personalidade que estou, né, Sônia Pavanelli, mas da individualidade que sou, espírito, né? Porque eu estou Sônia, mas eu sou espírito, eu só estou Sônia. Amanhã eu posso ser Margarida, na outra encarnação foi Suzana e por aí vai, né? São as personalidades. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo. Livre aqui, gente, é livre consciencialmente, liberto espiritualmente, né? Porque a gente acha que ser livre é fazer o que a gente quer. Aliás, quando fala assim, a semeadura é livre, a colheita obrigatória, existe muita essa interpretação. Não, você pode fazer o que você quiser, que depois você vai ter que colher. Como se fosse qualquer coisa. E o alerta do mestre é, a semeadura é livre, cuidado com o que você está semeando. É um alerta de cuidado, não é de liberar geral, né? Então, o Leon Denis diz, para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância, porque o conhecimento é necessário para o progresso moral e espiritual, e das paixões baixas, porque aí é a ação do bem para transformar a intimidade das nossas paixões, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Se a gente olhar na Gênese, a razão ela está intimamente ligada à eclosão do senso moral no espírito. Aí ele fala, isto só pode se obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. E aí vem o que eu queria e que eu vou encerrar minha fala com isso. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. E aí ele diz, é esta a obra dos séculos. Com o Consolador, né? Pode falar, meu bem. Jesus, nosso governador espiritual do planeta, ele sabia que ao longo do tempo, ao longo dos tempos, nós, de alguma forma, iríamos esquecer, interpretar de uma maneira diferente, distorcer os seus ensinamentos, aqueles outros ensinamentos que foram muito mal compreendidos por nós outros. Então ele, ciente disso e sendo amoroso,
E como ele mesmo disse que eu e o Pai somos um, representante de Deus, nosso Pai, juntamente a nós, ele nos permitiu um outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque o primeiro Consolador é Ele próprio, né? Ele próprio. Mas que nós não teríamos a coragem necessária, a força moral necessária para darmos seguimento aos seus ensinamentos. E também, por outro lado, muitos ensinamentos de Jesus que o Consolador veio nos trazer, aquele momento da humanidade, como a Sônia já disse, nós não estávamos preparados para ouvir, preparados para ver, preparados para sentir, e muito menos preparados para poder vivenciar. Então tudo na lei de Deus vem a seu tempo. Então Jesus nos enviou o Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. O Espiritismo, que a gente diz, é o Evangelho redivivo. Por que o Espiritismo é o Evangelho redivivo? Porque ele resgata as lições de Jesus e amplia ainda mais a compreensão para nós. O Espiritismo, ele veio nos consolar, o Consolador. Por quê? Ele é o confortador, o auxiliador, nos ajudar a compreender as situações por que passamos. O Espiritismo veio, o Espiritismo matou a morte. O Espiritismo veio e vem e nos esclarece a todo momento as dificuldades por que passamos, as diferenças que existem entre nós espíritos, que embora estejamos no mesmo planeta, com provas que têm a mesma similitude, mas são diferentes. Por que uns nascem na opulência, outros na pobreza, uns com tanta saúde, outros já enfermos a partir do berço, uns têm uma prova de 100 anos, outros de 2 meses, de 1 mês, de 6 meses ou de 10 anos. Por que isso? Sem a doutrina espírita e sem a fé no futuro, isso tudo seria um contrassenso. A humanidade não entenderia. Nós até hoje estamos lutando para entender. A gente que já compreende a doutrina espírita, já tem a doutrina espírita interiorizada em nós, em alguns aspectos, porque não temos todos, mas quem tem alguns já é rico. Né? Quem tem alguns já pode se considerar feliz por poder enfrentar as situações do dia a dia, as situações do mundo, com coragem, com bom ânimo, ou pelo menos sabe onde buscar com algum companheiro, algum amigo, né? um amparo, um fortalecimento, um conforto, um auxílio, conforme é o objetivo do Consolador para todos nós. Então, o Consolador prometido, ele vem esclarecer a nós estamos no capítulo 6, todas aquelas lições do capítulo 5. Verdade. Não é? Bem-aventurados os aflitos. Como é que a gente ia compreender as aflições? Como é que a gente ia compreender a finalidade do sofrimento sem ter uma fé, sem acreditar, sem saber o porquê? O Espiritismo responde para nós todos os porquês. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A utilidade do sofrimento, a compreensão da vida, das pessoas, do nosso planejamento reencarnatório. Isso vai ampliando à medida que nós vamos nos esforçando em compreender, em desvendar as verdades de Jesus e trazer essas verdades para o nosso coração. Porque vivenciando esses ensinamentos, como Jesus diz, meu jugo é leve, né? Mas o jugo é do quê? De amor e de caridade. Né? Então a gente precisa buscar sempre em Jesus, sempre no Evangelho, sempre na doutrina espírita, as compreensões do nosso dia a dia. Porque essas compreensões não estão no mundo. As consolações não estão no mundo. O mundo não é capaz de oferecer aquilo que a gente necessita. Não adianta. A consolação que a gente busca no mundo são consolações materiais, muitas vezes. E as consolações materiais, elas só acabam empanando a nossa consciência ou, muitas vezes, nos distraindo daquele momento que, muitas vezes, é um momento de chamamento para a nossa transformação.
Então que tenhamos isso em mente, que esse consolador prometido é a doutrina espírita. E que quem tem a doutrina espírita tem um tesouro. Tem mesmo. Quando eu era adolescente, estava falando isso no Evangelho no Lar ontem, né? Quando eu era adolescente, eu achava assim, nossa, mas que convencido que é o Espiritismo, né? Ele acha que ele que é o Consolador. E ontem eu estava comentando que hoje eu entendo por quê, né? Porque pode suscitar o seguinte questionamento, então para você compreender você tem que ser espírita, então todo mundo vai ter que ser espírita para poder se compreender como espírito? Não, né, gente? Essa resposta inclusive está no Livro dos Espíritos, acho que é a pergunta 798. Então, ele fala, aliás, vou até ler exatamente o que ele fala aqui no início, a resposta é grande. Ele fala assim que certamente o Espiritismo se tornará uma crença geral, não religião de todo mundo. Marcará uma nova era na história da humanidade, porque faz parte da natureza. E porque é chegado o tempo em que ele deve tomar o seu posto entre os conhecimentos humanos, não como religião, entre os conhecimentos. Por quê? Porque explica. Porque explica as questões do espírito, e nós somos espíritos. Então, essa luta nossa, de colocar o Consolador no nosso dia a dia, ela é uma proposta que se faz nas pequeninas coisas, naquilo que você é capaz de realizar. E não no salto, porque a natureza não dá saltos. A Tânia diz assim, a Valentina manda boa noite e um beijão para tia Soninha. Ai, Valentina, de tia Soninha, um beijo, meu amor. Quanto tempo, né, Valentina? A Regiane diz assim, e vos ensinará todas as coisas. Então Jesus não pode nos ensinar, ou não pôde nos ensinar, tudo porque não tínhamos como compreendê-lo na época. Nem intelectualmente e nem moralmente. É verdade, Regiane. Você já pensou, gente? A Regiane lembrou uma coisa muito, muito boa agora. Já pensou Jesus falar assim, então, porque quando você, aliás, ele falou, mas ele precisou falar por parábola, precisou falar através das curas, precisou falar através, então ele fala assim, você vai reencarnar, você está com esse problema aí, porque houve um processo de reencarnação, porque você estabeleceu laços com esse espírito em outra encarnação, agora você reencarnou, agora... Gente, hoje, tem um monte de gente que não acredita, né, que rejeita essa ideia, que acha que a vida é só isso aqui, que o corpo é que importa, né? E aqui não vai nenhum julgamento. Tenho certeza que a gente já passou por esse momento também, numa outra encarnação, de achar que era só matéria, só corpinho e acabou, né? Agora imagine naquela época, quando ele fala, né, que João Batista era Elias. Aí a pessoa fala, nossa, mas voltar para o ventre da mãe, como pode isso, né? Jesus fala da reencarnação, ele fala, não faz, né? Eles nem tinham como entender isso. Hoje eu falo sempre isso, tem gente que acha que Kardec está ultrapassado, né? A gente não entendeu Kardec completamente ainda. Mesmo hoje, imagine quando a gente evoluir bastante, a gente compreender de fato, né, as questões do espírito. É outro nível, é outra sintonia. A pouco e pouco a gente vai desenvolvendo essa compreensão, né? Não precisa muito, porque as próprias parábolas de Jesus, que nos trazem tantos ensinamentos, né? Muitos hoje ainda tem hoje como historinhas, né? Como historinhas. Então, para uns são historinhas. Para nós outros, a gente já tem uma compreensão um pouco mais diferenciada. Outros que estão mais desenvolvidos, mais evoluídos que nós, têm uma outra compreensão ainda mais ampliada. Então, à medida que vamos nos moralizando, a gente vai compreendendo os ensinamentos de Jesus de uma forma mais ampla, mais consoladora. Não é? Isso mesmo. Imagina as aparições dele. Como é que, olha, eu manipulei os fluidos, eu reorganizei. Como é que Jesus ia explicar isso naquela época, né? Eles mesmos ficavam, nossa, mas como pode, né? Jesus andar sobre as águas, multiplicar o pão, né? Como pode isso, né? São tantas expressões, né? E, gente, tudo o que Jesus fez tem um significado mais profundo. Que a gente compreende, o significado está aqui, vocês não vão enxergar,
Ah não, o pessoal do Instagram vai. Tá aqui. A nossa compreensão tá aqui, ó. Imagina naquela época, né? Onde era a compreensão, até que ponto chegava. É isso. Alguma coisa? É, isso. então vamos mandar aqui. Boa noite, Paulo Perina, Adriana Cristófoli, a Juliana, um abraço pro Crediano, né? Isso. A Mayla também, a Mayla, a Cleide Pilarim. Cleide, querida. E a Ana Fabrícia, a Lidiane Lide. e Thaís. a Thaís. Minha fioca. Boa noite para vocês. Muito boa noite. Tomara que a gente não tenha esquecido de ninguém. Vocês vão enviando Já recebi. qual é o assunto de palestras que vocês gostariam para que a gente possa fazer a nossa programação e o convite aos palestrantes. Eu só não sei como é que a gente vai transmitir isso, tá? O Neto tá assim, empolgado e a gente vai pensar no jeito. Ele tem as ideias, depois a gente se vira para poder tornar realidade. E assim caminha, né? Assim caminhamos. A Regiane está dando obrigado. Boa noite, Regiane. Querida. Um abraço para sua mãe. Isso, beijo na tia. Vocês tenham um ótimo domingo. Aliás, todos têm um ótimo domingo. Uma semana com bons pensamentos, com bons sentimentos, com muita esperança. Né? O Consolador prometido está aí. Esperança. Né? Quem que falou ali? A Cleide? A Cleide, Cleide né? está agradecendo também. Querida. Então é isso, gente. Vamos lá, né? Vamos fluidificar a nossa água. Lembre-se sempre que a aplicação do Evangelho é nas pequeninas coisas, viu? Naquele pensamento que você está lutando contra ele, que ele é ruim, que te faz sentir mal. É aí a aplicação. Ele não vai sumir de uma hora para outra, mas no momento em que você enfrenta ele, você já está aplicando o Evangelho de Jesus em você, tá bom? Esperança. Isso que o Neto falou, muito importante. Tenhamos esperança. Jesus, rogamos nesse momento a presença, o amparo, o auxílio das equipes espirituais vinculadas a cada um de nós para a realização do passe. Que essas vibrações possam nos atingir, nos tocar, criando o magnetismo bendito e elevado da suavização íntima, da harmonia em nossa intimidade, realizando a limpeza, o revigoramento de cada um dos nossos centros de força. No alto da cabeça, entre os nossos olhos, na altura da garganta, na altura do coração, do estômago, ao lado do estômago, na área genésica ou dos órgãos sexuais. Que essas vibrações possam preencher cada um deles, que nós possamos sentir a calma, a serenidade e principalmente a esperança, o fortalecimento para lidar com as situações que se nos apresentam. Que a equipe do querido Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar a nossa água, que servirá a nós e àqueles que amamos. Que o nosso lar possa receber esse perfume do Evangelho, refrigerando todo o ambiente, tornando o sono reparador, profundo, nas próximas horas que se aproximam, para que possamos despertar amanhã dispostos a estarmos com o nosso próximo,
em outras instâncias, em outras bases, na construção, tijolo a tijolo, da nossa mudança. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco em cada lar. Que assim seja. Boa noite, queridos. Boa noite. Tatiana Bassi, querida, Diz que está com saudades. também. Muito bom. Tatiana é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço. A Tatiana respondeu pro Paulo. Tô com saudades. Ah, tá. Beijos. Beijos, beijos, beijos. Lidiane. Boa noite, querida Lidiane. A Mara também. Boa noite, Mara. Mara, boa noite. Luiz, né? É, a Mara é. Mara dela mesma, mas a gente tem mania de falar. Mara do Luiz. E o Luiz, e o Luiz da Mara também. E o Luiz da Mara. Beijo, pessoal. Boa noite, viu? Até terça, se Deus quiser. Ó, nossa assistência técnica tá dando tchau. No Instagram ninguém tá te vendo. Ah, Vem mais aqui, ó. Aê! Tchau, Henrique. Tchau, Michele. Pode concluir, filha.